querido, minha querida, nós já voltamos com o programa Brasil Cristão e nós queremos agora chamar um querido sócio, querida sócia. Vamos ver quem é do Mural dos Sócios. Veja só. Quem nos enviou uma foto para o mural de hoje foi a Dejanira Dias, da cidade de Piedade, em São Paulo. Agradecemos de coração a sua ajuda. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Seja você também um sócio da Associação do Senhor Jesus. Nós precisamos de você. Dona Dejanira, querida, muito obrigada pela fotografia que a senhora mandou para a gente colocar no Mural dos Sócios. E, graças a Deus, hoje foi o dia da senhora, né? Muito obrigada mesmo, viu? A senhora aí da cidade de Piedade, agradeço a senhora, a sua família e a todos os nossos sócios dessa cidade também. Que Deus abençoe a senhora durante todo esse ano de 2016 e muito mais do que Ele pode dar para a senhora, né? São Paulo diz que a gente pede as coisas para Deus, mas Ele é muito mais poderoso para dar infinitamente mais do que a gente pede. Isso é verdade, né, Dona Dejanira? Muito obrigada, de coração agradecemos. E eu quero agradecer também aqui a todos os nossos sócios e sócias que já contribuíram na nossa campanha Mãos Ensanguentadas de Jesus, Renova a Minha Família. É a campanha que nós estamos vivendo durante esse mês de janeiro e que culminará num grande evento no dia 31, como você tem visto na nossa programação. Você que recebeu a revista Brasil Cristão, né? Desse mês, essa revista que você está vendo aí com essa capa, com uma família na capa, não é por acaso que essa capa foi com uma família, né? Por isso, nós colocamos essa capa em virtude desta campanha que estamos realizando, Renova Minha Família, porque queremos iniciar o ano voltados para essa célula essencial da sociedade que é a família. É a menina dos olhos de Deus, a família, né? Deus é família, é Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso, Deus ama tanto a família e quer que a família seja saudável fisicamente, mas também saudável espiritualmente. Então, quero agradecer a você que já contribuiu com a nossa campanha Renova Minha Família. Eu tenho certeza que muitos, milhares e milhares estão contribuindo, principalmente com a oração. É tão importante a sua oração para esta obra e para as famílias do Brasil e do mundo. E também é importante a sua doação para prosseguirmos com essa obra de evangelização. Deus lhes pague, Deus retribua o cêntuplo. É promessa de Deus, Deus promete e cumpre. Em Números nós vemos também uma passagem que diz: Deus não é homem para mentir, Deus é Deus. Então Ele promete e cumpre. Então muito obrigada, viu, meu querido, minha querida, você que contribui com a evangelização diante de Deus tem o mérito de um evangelizador. Muito obrigada, viu? E agora sim, nós queremos chamar o nosso convidado de hoje. Eu tenho uma satisfação imensa de convidar esse querido amigo para participar de hoje. É o Fernando Nascimento. Ele é pregador da Renovação Carismática Católica, missionário, escritor e muito mais que você vai ver a hora que ele entrar aqui, tá bom? Seja bem-vindo, Fernando. Que bom ter você aqui. Querida, alegria minha estar aqui contigo. Muito bom. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Ele é um pai de família também, de 3 crianças lindas, né, Fernando? Com certeza, lindos. A Vanessa está lá assistindo, Está, né? minha esposa, meus filhos devem estar brincando lá na sala agora, né? Meu sogro, minha sogra,
Meus avós em Curitiba, aproveito para mandar um abraço para os meus avós que estão assistindo. Meus pais, minha irmã, tá todo mundo ligado no Brasil Cristão agora. Que bom, porque assim, a gente estava falando da família, mas o missionário tem tempo para tudo também, né? Tem tempo para pregar, mas tempo para a família também, né, Sem Fernando? dúvida nenhuma. Deus nos chama desde o nosso estado de vida, né, Rosário? Eu não posso em nenhum momento negligenciar a minha casa em prol de qualquer outra coisa que eu possa chamar de missão. Aquele que, a palavra diz que aquele que negligencia a sua casa é pior que o ímpio. Então, de fato, os filhos, a família é o primeiro apostolado da gente. Existe tempo para tudo, né, Fernando? Sem dúvida alguma. Eu também quero chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, porque o Fernando é um colunista da revista Brasil Cristão, Fernando Nascimento. Nesta edição, por exemplo, ele escreveu esta coluna. Ele é o responsável pela página Católicos Voltem para Casa. E tem escrito mês a mês artigos belíssimos de pessoas que não abraçavam a fé católica ou abraçavam e largaram, né? Muitas histórias diferentes. Por exemplo, a desse mês de janeiro, essa Catherine Chuston aqui, que era muçulmana e tornou-se uma freira, uma religiosa católica, né? Exatamente. Então é maravilhoso. E eu chamo a sua atenção para ler essa coluna da revista Brasil Cristão. Você que recebe, eu sei que lê inteirinha, mas presta atenção nessa página, Católicos Voltem para Casa. Olha que tema inspirador, né, Fernando? Sem dúvida. E hoje você está aqui para falar para a gente da experiência carismática e a Santa Missa, que é um livro seu também, né, Fernando? Exato, Rosário. Me chamou muita atenção. Eu percebo que não é só algo pessoal, mas eu posso relatar na vida de tantos que a experiência que um dia nós fizemos em um grupo de oração, ou em algum retiro, algum encontro, algum ambiente propício que nos ajudou a isso, foi o início de uma redescoberta da fé. Então, eu posso trazer isso no âmbito pessoal, né? Eu me recordo, Rosário, quando em 1996, o meu irmão mais velho entrou pela primeira vez num grupo de oração e ele tinha 17 anos e com 17 anos ele já era alcoólatra. Nossa. Já era dependente do álcool, tinha uma vida desregrada na sua sexualidade. Tão mocinho. Sim. Só que é aquilo, né? Porque aos olhos de todo mundo era um jovem excelente. Aos olhos de todo mundo, um jovem aparentemente feliz. Mas nós não sabíamos todos os embates que ele trazia no seu interior e só víamos que bebia muito e só víamos que namorava muito. Mas toda a sua dependência e todas as feridas que já trazia não conhecíamos. Até que um dia ele vai a um grupo de oração numa tarde de sábado e entra naquele grupo de oração alcoólatra e 1h30 depois sai dali cheio do poder do Espírito Santo, transformado. E encontra a mesma casa, mas a nossa casa não encontrou o mesmo Ricardo. Ele havia sido transformado. E ele foi uma semente de vida nova na nossa casa. O modo como ele vivia fez o nosso coração arder e desejar aquilo. E nós começamos a buscar. ir pelo mesmo caminho. Eu me recordo que a minha mãe disse assim, e essa é a frase que eu coloco no início do livro. A minha mãe, depois que fez a experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, eu posso até explicar melhor isso, porque as pessoas confundem. A gente vai indo num... Sim. A minha mãe disse assim, Rosário, tantos anos indo à missa e só agora eu fiquei sabendo que Jesus estava ali. Ou seja, ela comungava, mas a experiência que ela fez, transformadora, despertou os olhos dela no espírito
para que ela pudesse ver que na Eucaristia estava Jesus. Eu trago um pouco disso, como que a experiência carismática pode nos auxiliar no mergulho naquilo que é a tradição da nossa igreja. Então, vamos iniciar de um ponto, Fernando. Por que é importante participar da missa? Esse é o ponto de partida para a gente, depois dessa, a gente retoma depois essa maravilha que aconteceu na vida do Ricardo e que transformou sua família. Sim, foi o testemunho inicial. E que houve uma guinada de transformadora, né? Sim, vamos ver um então. giro. Por que é importante participar da missa em primeiro lugar, Fer? Olha só, Rosário, salvação. Salvação. Aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, né? Atos dos Apóstolos vai dizer assim: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual importa que sejam salvos. O nome de Jesus. Na Santa Missa, este Jesus, sacerdote, altar, cordeiro, ele ratifica, ele reapresenta aquilo que ele fez na cruz, que não é algo estagnado lá no passado, porque ele é Deus. O que eu fiz ontem não volta, mas o que Deus faz não tem ontem, não tem amanhã, Deus é. O que Jesus fez no Calvário, no alto do Calvário, o que ele cravou lá é perene. E o sacrifício da Santa Missa é essa salvação perene. Quando eu participo da missa, eu ratifico a minha salvação. Qual é a importância de participar da missa? É uma questão de salvação. Jesus disse: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Ele disse isso. Então, acho que a primeira e principal resposta para essa questão. O livro que é comum a todos nós cristãos e que todos nós cremos na sua autoridade e na inspiração divina é a Bíblia. É interessante. A Bíblia é dividida em Antiga e Nova Aliança, no Antigo e Novo Testamento, aliança. A palavra aliança, nós estamos falando, a nossa campanha esse mês é Renova a Minha Família. E a missa realmente é o momento da comunhão da família de Deus. Mas olha que interessante, a palavra aliança, quando ela foi empregada nos tempos da Sagrada Escritura, o significado dela era muito peculiar. Hoje, na nossa sociedade, quando nós falamos aliança, a gente pode cair no erro de considerar a aliança como se fosse um contrato. E existe uma diferença muito grande entre aliança e contrato. Olha só, o contrato, eu posso celebrar um contrato contigo por causa de um bem, uma terra, uma casa, um carro, nós celebramos um contrato. Então, é um penhor de coisas. A aliança não é um penhor de coisas. É muito mais. A aliança é um penhor de pessoas. Quando eu faço uma aliança com alguém, eu me entrego e a pessoa se entrega a mim. Então, quando Deus faz aliança, qual é a frase principal do Antigo Testamento que aparece? E vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. O mais maravilhoso de fazer aliança com Deus não é, isso na minha opinião, tá? Não é que nós pertencemos a Ele, mas o que me deixa louco de paixão é saber que Ele me pertence. Meu Deus, meu Deus. Ele é nosso. Nosso Deus. Entende? Isso é maravilhoso. E no contexto da Sagrada Escritura, Rosário, olha que lindo isso. Alianças, nas antigas tribos, naquela cultura, a aliança, ela era celebrada e ela sempre gerava uma família. Quando duas tribos queriam se unir, o que eles faziam? Um membro de uma tribo casava-se com um membro de outra tribo. Um se dava ao outro, né? E se celebrava, então, uma família. Quando Deus celebra aliança conosco, Ele não quer outra coisa do que nos tornar membros da sua família.
Porque ele, em essência, é comunhão de pessoas. É pai, é filho, Ele é família, né? espírito. Exato. E isso é um princípio filosófico, né? A natureza é o princípio da operação. Ou seja, Deus faz aquilo que é próprio do que ele é. Deus quer família porque ele é família. Tudo que ele faz é pela família. Deus celebra a aliança com Adão e Eva. E olha que bonito, Adão e Eva é o primeiro casal. Qual é o sinal dessa aliança? É o sábado, o 7º dia. Ele consagra, né? E manda celebrar. É interessante isso. Cada aliança que Deus faz com o seu povo, gera-se, como fruto dessa aliança, uma família, um sinal, e Deus quer que essa aliança seja celebrada. Por que eu estou falando disso para chegar na missa? Olha que interessante. Deus mandou celebrar o sábado. Isso, né, está escrito. Deus mandou guardar e celebrar o sábado. Deus fez aliança com Noé. Qual é o fruto da aliança com Noé? Família. Uma família agora mais estendida, Noé e seus filhos. Depois Deus faz aliança com Abraão. Qual é o fruto? Família. Né? A promessa de Deus para Abraão é justamente essa: eu vou abençoar todas as gerações em você. A sua descendência. E, né, nós vamos ver, por exemplo, em Moisés, qual é o fruto? Deus, agora a família de Deus é uma nação, é Israel. Né? E Deus faz com que Israel passe pelo Mar Vermelho, celebra-se a Páscoa e Deus dá um sinal, né, para que eles celebrem aquilo ali. Todo ano o Israel tem que reviver a Páscoa. Nós poderíamos ir com outras alianças, Deus celebrou a aliança com Davi, mas olha que interessante. Na nova e eterna aliança, Jesus, ele o único momento, Rosário, que aparece a palavra aliança nos evangelhos é na ceia. Em nenhum outro momento nós vemos a palavra aliança aparecer, só na ceia. De fato, Fernando. Na ceia. Qual é a palavra dele? Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança dado por vós. E diz o quê? Fazer isto em memória de mim. O israelita que está ali ouvindo aquilo, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Está acontecendo aqui uma nova aliança, ele está ordenando que se faça isso. Em memória dele. E olha que interessante, existe um modo de leitura bíblica chamado de tipologia, onde nós olhamos para o Antigo Testamento e enxergamos no Antigo Testamento profecias, resquícios que apontam para o Novo Testamento. É mais ou menos isso, faz analogia entre o Novo e Antigo Testamento. Se nós pararmos para olhar desde a Bíblia para a missa, para a ceia que Jesus celebrou, coisas muito interessantes a gente começa a ver. Jesus celebrou a última ceia e era uma ceia judaica. A ceia judaica, ela é dividida em 4 cálices. Né? Cada cálice tem um significado. Tem um cálice de abertura, depois tem um cálice de consagração, depois tem um cálice do louvor, que é o grande Halel, né? E depois o cálice da consumação. Nós pegamos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós conseguimos perceber, né? Os estudiosos da Bíblia percebem que Jesus tomou o primeiro cálice, Jesus tomou o segundo cálice, Jesus tomou o terceiro cálice e disse: de agora em diante, não tomarei mais do fruto da videira até que eu o tome novamente no reino dos céus. E sai. Para nós que somos gentios, não somos israelitas, a gente não olha isso e a gente não dá importância. Mas é parecido com o fato de... Imagina se nós fôssemos numa missa, o padre celebra a missa e na hora de dar comunhão ele simplesmente pula e dá a bênção. Você fala assim, não, peraí, eu não comunguei. Está faltando algo, né? Está faltando algo. O mais importante. Exatamente. Um israelita teria olhado para aquela ceia e dito assim, algo está faltando aqui. Aquela ceia nunca terminou, Rosário. Para se estender até nós. Essa ceia é celebrada até que ele venha.
Olha que maravilhoso, essa ceia nunca terminou. É tudo muito pensado e preparado. É aquilo que a gente começou falando, é o plano de Deus, né, Fernando? Sem dúvida É alguma. um plano de amor eterno, né? Exatamente. Então, Jesus sai e não toma o quarto cálice. Quando ele está no Getsemane, qual é a frase que ele diz? Ele diz assim, Senhor, se possível, Afasta de mim este cálice. que é o da consumação. Exatamente, porque ele sabe aonde esse cálice vai se dar. É na cruz. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Né? E aceita, né? E aceita. E quando ele chega na cruz, é interessante. Olha que aqui é que vem a grande maravilha disso que nós estamos falando. O único que relata isso é São João, porque ele é o único que está lá aos pés da cruz. Os outros fugiram. É. O soldado pega um ramo de sope, mergulha no vinagre e Jesus, é o único que diz que Jesus prova. E quando Jesus prova, diz o quê? Tudo está Consumado. consumado. Olha a palavra consumado. O ramo de sope é o mesmo ramo que Deus mandou lá no Egito que os israelitas pegassem para aspergir as portas com o sangue do cordeiro. E onde o anjo da morte passasse, não ia atingir, né? Exatamente. Começa por aí. É a tipologia. O evangelista está nos mostrando que o que está acontecendo aqui Tudo tem sentido, né? é uma nova Páscoa. Ele é o novo cordeiro. É a grande Páscoa. Exatamente. O ramo de sope. O vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é o terceiro estado do fruto da videira. Suco de uva, vinho, vinagre. Vinagre. Né? Quando ele prova, ele diz, tudo está consumado. Ele disse que tomaria de novo quando chegasse no seu reino. E nós sabemos que o reino de Cristo se dá quando ele se senta no seu trono, que é a cruz. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Amém. É o momento onde se dá a vitória de Cristo. Só que, e aqui é o ponto final dessa apreciação bíblica que a gente pode fazer da missa. No Egito, Deus não mandou somente imolar o cordeiro. O que era necessário fazer? Comê-lo. Aliás, não podia deixar nada. Era tinha que comer com as ervas amargas e depois sair rapidamente, né? Exatamente. Na nova aliança, não basta imolar o cordeiro. É necessário comer o cordeiro. E é o que nós fazemos em cada missa. O cordeiro é imolado e nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue e assim nós ratificamos a nossa aliança com ele. Todas as vezes que eu vou e como da Eucaristia, eu ratifico, sou salvo, sou remido, pertenço ao novo Israel de Deus, que é a igreja, sou membro da família de Deus. Que maravilha, aleluia, não, glória a Deus. Glória a Deus. Fernando, e a gente vê que muitos cristãos de outras denominações, por amor a esse Jesus, por zelo muitas vezes, eles têm um receio de participar da missa porque temem que a gente renove esse sacrifício. Eles renovam esse sacrifício. Você pode explicar isso para a gente? Sem dúvida. Eles imaginam, alguns, né? Porque para uns é mera simbologia, para outros, eles acreditam que, pela doutrina, nós sacrifiquemos Jesus outra vez. Isso é um erro. Deixa eu explicar isso, porque tem católicos que pensam assim, isso está errado. Vou falar para você. Jesus Cristo morreu uma única vez. A liturgia diz assim, eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. O sacrifício é um. Ele aconteceu. Jesus padeceu, né, sob Pôncio Pilatos, morreu naquela cruz, morto. ressuscitou, está vivo. Na Santa Missa, quem celebra é o sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E ele, vivo, faz memorial do Calvário. Ele, vivo, faz memorial do Calvário. É por isso que existe uma dimensão sacrificial, mas existe uma dimensão festiva na Santa Missa. Porque ele vive. E a gente celebra aquilo que você disse, né? Exatamente. Celebra. Qual é a diferença, então? O conceito de memorial é a chave aqui, Rosário.
Já se nós olharmos para os judeus, isso está muito bem explicado no livro que eu escrevi. Mas o conceito de memorial, já para o povo judeu, não era mera simbologia. Quando chegava a Páscoa, havia uma série de celebrações, mas havia um momento chave na Páscoa, no qual o sumo sacerdote entrava no templo, ia uma vez ao ano, só ele podia fazer isso, ao Santo dos Santos, e lá ele imolava um cordeiro. E quando o povo ficava aguardando numa ansiedade... Aquela uma vez por ano, momento, né? Aquele momento. E quando o sacerdote saía, todo ensanguentado, com o sangue daquele cordeiro, ele abria os seus braços e todo o povo sabia, nós temos mais um ano de perdão. Ou seja, a Páscoa foi revivida. É memorial, mas não é simbologia. É memorial porque nós revivemos. É como se nós espiritualmente revivêssemos a libertação do Egito. Nós estamos sendo libertos de novo, ratificando isso. Isso no conceito judaico, né? No nosso, agora, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, não com sangue alheio, vai dizer São Paulo, mas com o seu próprio sangue. E não nos declarou um ano de perdão, mas o perdão pela eternidade das eternidades. Nós somos livres, libertos. Nova e eterna aliança. Para sempre. É memorial, é ratificação, é reviver. Ele está apresentando de novo, reapresentando o Calvário para nós. Não é reapresentando, nós revivemos isso. Essa é uma grande diferença da nossa teologia para a teologia de outras confissões. E nós vemos na coluna que o Fernando escreve, Católicos Voltem para Casa, muitas pessoas que, descobrindo essa dimensão, voltaram para casa. Então, leia sempre essa coluna da revista Brasil Cristão e eu quero dizer, você quer ganhar esse livro? Olha, eu tô louca para ler esse livro, Fernando. Tô louca para ler esse livro. Você quer ganhar esse livro do Fernando Nascimento e quer ganhar o banquete do Cordeiro, que também que também esse livro Banquete do Cordeiro é a missa segundo um convertido, uma pessoa que se converteu. E esse livro do Fernando Nascimento eu com certeza vou ler também, viu? Então você pode participar. Agora, tem alguma dúvida sobre a Santa Missa? Tem algum testemunho para dar para nós, para enriquecer o nosso programa sobre a Santa Missa? Quer ganhar esses livros? Liga, manda os nomes das pessoas também que você deseja que o Padre Eduardo celebre a Santa Missa por eles. Tem sacerdotes aqui que servem essa casa também. Todo dia é celebrada a Santa Missa aqui. Este sacrifício que o Fernando está falando é celebrado todos os dias aqui, o supremo sacrifício, o auge da nossa fé, o ponto alto da nossa vida, todo dia é celebrado aqui e nós colocamos o seu nome. Manda os nomes. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Brasil Cristão de hoje. Participe conosco. Até já. Esse mês, na coluna Católicos Voltem para Casa, Fernando Nascimento escreve um pouco sobre Catherine Houston. De muçulmana a freira católica. Não deixe de ler.